Afogados, eu tô te esperando. Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o amigo Matheus Stefanelli. Vamos conversar um pouquinho sobre participação social de forma geral. Matheus, obrigado por receber a gente aqui. Eu agradeço, cara. Né? Fala um pouquinho para os nossos amigos aí, quem é o Matheus, o que o Matheus faz, enfim, conta um pouquinho aí da sua história. Perfeito. Eu atuo no mercado imobiliário, tenho 38 anos, divorciado, bom lembrar disso, né, sempre. E estamos aqui para bater papo, totalmente inserido na questão política, social, histórica. Tenho um trabalho que é o Abro o Coração, faço uma doação, também participo de alguns projetos, mas o principal, sou mais um cidadão santista. Isso aí. Matheus, vamos falar um pouquinho sobre a participação social de forma geral. Qual a sua visão das pessoas participarem da sociedade organizada de forma geral? Seja ela um sindicato, uma associação, uma igreja, enfim. Qual a sua visão dessa participação das pessoas na sociedade? Uma vez que o Estado não funciona de maneira organizada, que o Estado não presta o serviço pelo qual ele é pago, né? No recolhimento de impostos a gente tem a previsão desse trabalho. Aí gera uma lacuna na sociedade, onde nessas lacunas surgem as ONGs. Claro, uma boa parte séria, uma boa parte para tirar proveito dessa falta na sociedade. Mas toda organização organizada pelo cidadão é por falta de representatividade junto a um determinado governo, seja uma prefeitura, seja um estado, uma federação. E é importante, porque eu falo de dia a dia, de rotina, cobre as de arestas, experiência, né? Cobre todas as arestas e deixa bem a desejar. Eu vejo um dos projetos que eu faço parte, que foi até você que me convidou, eu nunca vi representante do estado lá. Quando a gente entrega a marmita na rua à noite. Não vejo. Seja da segurança pública, seja da prestação de serviço social. A gente vaga pela cidade, indo nos piores locais, de maior carência, onde há necessidade do básico que é alimentação, e eu não vejo um representante nem da prefeitura, muito menos da segurança pública nessas regiões. E a gente faz isso há anos, né? Então, a importância do trabalho. Entrando um pouquinho na participação, Matheus, fala pra gente qual a sua visão da participação das pessoas na escolha dos nossos representantes, né? Qual a importância de participar da escolha, seja ele um prefeito, presidente da república, presidente de associação, presidente de sindicato, conselheiro tutelar, qual a importância da participação das pessoas? É muito simples, tanto no estudo do direito, eu estou falando aí com o advogado, com o doutor, quando você contrata alguém para te representar, é para que ele faça por ti, ele te represente os teus anseios e as suas necessidades. Quando você elege alguém, é para que ele represente as necessidades suas e da sua comunidade, os teus anseios. A importância de escolher alguém, ela é fundamental, mas o que se faz falta, o que se deixa a desejar é a representatividade. É o grande conflito. Você pega um cidadão que se candidata de um determinado bairro e ele é a voz, é a liderança daquele bairro, você vota nele para que ele ecoa a necessidade daquela população, daquela micro-região, dentro de uma prefeitura e depois dentro do estado e quem sabe vai fazer isso de maneira federativa. Só que os interesses e as necessidades do cidadão que são ecoados por esse vereador e por esse deputado entram em conflitos com a necessidade real de um partido. Então, importante mas na prática não ocorre. Falando um pouquinho da participação, qual é o impacto da omissão das pessoas? As pessoas não participarem da escolha. Eu costumo brincar que você vai no restaurante e aí você senta lá, tá, o garçom chega e fala, pô, o que você vai comer? Não, a mesa do lado vai escolher e tal. Qual a sua visão nesse sentido? Você vivenciar resultados de uma escolha feita por outros nunca é bom. Quem representou isso muito bem, até falando em restaurante, foi a empresa Burger King, que é do mesmo grupo da Bud, da Ambev, onde a pessoa simplesmente só abriu o lanche lá e tinha o que foi escolhido por outro. Então é ter o futuro na mão de outras pessoas. É simples, é você deixar o teu amanhã. Uma coisa é você deixar o teu amanhã na fé num Deus maior e trabalhar para aquilo. Outra coisa é você ficar na inércia esperando que os outros decidam qual é o seu futuro. O resultado nunca vai ser satisfatório para ti. Complicado. Falando um pouquinho
da escolha e eleição e tudo mais, a eleição do Conselho Tutelar ela é uma eleição eletiva. Qual a sua opinião da eleição eletiva e da eleição do Conselho Tutelar ser eletiva? Eu vou te falar que todas as outras eleições deveriam seguir o mesmo rito. Por que o mesmo rito? Primeiro, o conselheiro tutelar ele passa por uma prova, uma espécie de vestibular, um concurso, para se ele estar apto com o básico, seja no ensino médio, no fundamental, não no superior, e dentro das legislações vigentes para a atividade dele. Primeiro se ele está apto para aquilo, tá? Ele passou na prova, teve o mínimo de assertividade para ficar elegível, pronto, aí ele fica disponível para a comunidade votar naquela pessoa que tem o mínimo de aptidão possível, pelo menos o mínimo exigível. Agora, eu tenho casos de vereadores que não tem condição nenhuma de fazer uma gestão de um microcomércio, não consegue fazer gestão da própria casa, pelo conteúdo que eles têm de vida ou de estudo, e vão fazer a gestão de um município rico como Santos. Porque é o Zé da Paçoquinha, o fulano do coco, pessoas que ficam notáveis pelo nome, são conhecidas, mas não são aptas. O Conselho Tutelar evita isso. Ele faz a prova, onde a pessoa tem que se dedicar naqueles, não só os requisitos básicos, mas os legais para a atividade dele, para ser elegível através daquela prova, para que o cidadão vote pessoas que estão aptas para isso. Se o vereador fosse eleito assim, o prefeito fosse eleito assim, o deputado fosse eleito assim, a gente não viria no canal Senado, na Câmara Municipal, aqui em Santos mesmo, o circo que a gente vê. É um monte de vereador colocando nome em rua, inventando data comemorativa e não fazendo coisas efetivas mesmo, tomando atitudes necessárias para o crescimento da nossa cidade. Então eu acredito que o Conselho Tutelar hoje, não hoje, há décadas, é um exemplo de como se tem que eleger alguém. Então, falando um pouquinho da eleição, de como é todo esse processo do Conselho Tutelar, né? Primeiro você tem que entregar uma documentação comprovando com que você tem experiência com crianças até 2 anos. E aí, essa documentação sendo válida, sendo aceita, passando por todas as exigências necessárias, você vai para uma prova específica da sua atuação. E aí você tendo a pontuação mínima, aí você vai você está apto a ser candidato, né? E aí, claro, tem um curso antes da eleição, né? E aí tem um curso pós-eleição para os que realmente vão exercer essa função. Então tem todo um cuidado aí, todo um preparo. Será que se nós tivéssemos esse cuidado aí, nós teríamos representantes melhor, de forma geral? Sim, a gente não precisa ir tão longe. Para eu pilotar hoje um caminhão, eu tenho toxicológico. Um caminhão, seja qual for a carga dele. E eu não tenho toxicológico para pilotar o município. Se você tem uma empresa, um escritório de contabilidade, e você vai colocar um gestor, você vai querer que ele tenha uma administração de empresas, uma faculdade de economia, ou uma de contabilidade. Para fazer gestão de faturamento de 5 milhões ao ano, eu tenho vereadores, não é questão só de escolaridade, é questão de se aprofundar e o interesse na atividade. Fazendo gestão de 2, 3, 4 milhões, sem preparo nenhum para isso. Eu cheguei a levantar casos de vereador em Santos destinar recurso para uma ONG para atendimento clínico de pets, para uma ONG que não tinha nem sede. Então, só se fosse um atendimento espiritual para os pets. E você sabe quem foi. Ele me processou e perdeu o processo. Então, assim, é esse risco que a gente tem quando a gente não tem pessoas preparadas para aquela atividade. Você não vai colocar no seu escritório de advocacia uma pessoa para fazer gestão que não está apta para gestão. Eu não vou colocar aqui na empresa alguém que não está preparado. Eu vou procurar alguém que está no mercado para isso. Olha a reserva que a gente coloca, os recursos do nosso município que a gente coloca na mão de qualquer um. Porque é o famoso, porque é o conhecido. Não é conhecido porque fez um trabalho interessante. Conhecido porque é um nome conhecido, não sei. Porque pegou uma baleia encalhada na praia, qualquer coisa do gênero. Aí o nome teve notoriedade, e aí todo mundo conhece e vota. Então é complicado. Nós temos um cenário no Conselho Tutelar que é
eu digo que a nomenclatura é meio nebuloso, né? Porque a criança tem que ser blindada. E aí, às vezes, você, né, geralmente tem as partes envolvidas, né, tem que se ter um cuidado, porque pode ser da família, pode ser da escola, pode ser da sociedade. Então é um cenário muito realmente sensível, né? Então, às vezes as pessoas, né, não têm a informação ou têm receio, às vezes, de procurar, de saber, enfim, para entender um pouquinho mais o que dá para fazer, o que pode, enfim. Então, é um tema ainda, né, com pouca informação, infelizmente. DiCaprio, imagine você que se eu escolhesse um conselheiro tutelar como eu escolhi um vereador, e eu colocasse para cuidar de casos de estupro dentro de casa, pedofilia, um vereador que talvez tivesse esse histórico, ou alguém envolvido com narcotráfico. Como que eu vou escolher aleatoriamente uma pessoa para ser conselheiro tutelar? Com um simples voto. Por isso que todo esse processo é muito necessário. Você está falando, fazendo algo direcionado para a criança. O que ocorre hoje que ainda dá para melhorar o conselho tutelar é que o conselho tutelar costuma surgir na ponta, quando a situação crítica já ocorreu. O que falta um pouco para os municípios é entender a importância do conselho tutelar no início e junto com a escola, porque aquela criança que está sofrendo uma violência domiciliar, que está sofrendo uma pressão, trabalho infantil, exploração, está vivendo num lar desequilibrado, antes de ela aparecer cheia de hematoma ou violentada, antes de explodir tem os sintomas. Tem, né, as notas baixas, o sono na classe de aula, a agressividade. Então, o conselho tutelar linkado às escolas e pegando o início do processo e acompanhando, a gente evita aquele final. Eu cheguei a ver casos de criança com garfo atravessado na boca, que a mãe ficou com raiva e atravessou o garfo na boca da GL. Mas antes disso acontecer, aquela criança já chegou com um roxinho, com o dentinho quebrado, já foi mal na escola, os pais foram chamados, os pais não apareceram. Então, cai da escada em casa térrea. Entendeu? O conselho tutelar tem muita importância. Agora, o que o município tem que entender é a importância do conselho tutelar e linkar eles com a escola desde o início, para que eles tenham, com a sensibilidade e a experiência do conselheiro tutelar, entendam exatamente o que está ocorrendo. E se preocupe, entre na situação da família. A gente vive hoje uma época onde a estrutura familiar deixou de existir, junto com o alto índice de usuários de drogas, que é o que acaba desmantelando a nossa sociedade. E aí a gente tem crianças que são órfãos de pais vivos. E aí é onde o Estado tem que intervir. E como que o Estado vai intervir? Quando aquela criança aparece morta na banheira? Não. É quando a criança começa a dar pequenos sinais. Que ainda dá para tampar esses traumas, dá para destinar para uma outra família, dá para o Estado pegar a tutela dela, até entender o que pode ser feito. O Conselho Tutelar tem conselheiros aptos, são bem escolhidos, eles conseguem ecoar a voz do cidadão. Mas o que eu preciso, que a sociedade precisa de mais espaço e de projetos daqueles vereadores que foram eleitos sem a aptidão, para que dê espaço para esse Conselho Tutelar não só agir no município de maneira mais efetiva, mas ter uma maior abrangência. Não ficar nos conselhos esperando a criança chegar, que é um atendimento passivo, esperando a bomba vir com o resto do corpo. Ele tem que estar de maneira ativa, não passiva. Mas para isso não depende do conselho tutelar, depende do município dar recursos para gerar mais conselheiros, eleger mais conselheiros, uma maior estrutura, uma melhor equipe, bons veículos, uma rotina de agenda junto às escolas, uma abertura junto com a Secretaria de Educação de Santos. Estou falando de Santos, mas assim, que seja espelhado por outras cidades. Isso falta um pouco. Isso é simples, é projetinho de lei. Da mesma maneira que você vai lá e pede o nome de uma rua para agradar o amigo empresário, que quer pôr o nome do tataravô dele na rua, tem muito repórter de um jornal local aqui que faz isso. Fica colocando o nome do dono do jornal, do vô do jornal, do bisavô do jornal. O mesmo trabalho que tem para fazer isso é para você fazer uma emenda e pedir o recurso para dar uma abrangência. Em Santos tem uma particularidade que você ainda vota em 3 candidatos, não tem a possibilidade de você escolher 3 candidatos.
Agora, uma das coisas que, né, atrapalha e confunde um pouquinho, às vezes, na hora da votação. Como não são todas as escolas disponíveis, isso também às vezes atrapalha, e aí acaba, né, facilitando a não participação das pessoas. O cara vai lá na escola, pô, mas não é aqui, ele vai lá, não é aqui, tem que ir lá do outro lado e tal. E aí acaba, nesse meio tempo, já perdendo um pouquinho a vontade, né? Mas vamos lá. Seguindo o tema ainda voltado à criança, como você enxerga a importância de uma atividade externa na formação da criança, seja ela um futebol, uma arte marcial, uma dança? Qual a importância dessas atividades na formação da criança? Olha, assim, primeiro, a criança, quanto mais ocupada ela tiver, menor possibilidade ela vai ter de ser entregue para o crime. E se ela é órfã de pai e mãe em vida, ela não tem estrutura familiar. Então, uma escola com dupla jornada, com período integral, incluindo atividade física, onde a criança chega cansada em casa e dorme, artes marciais. Assim, a gente está num município que é um dos maiores celeiros da América Latina de grandes lutadores e de grandes músicos. É uma cidade que fomenta isso, que está no ar de Santos. Musicistas e grandes atletas. Pô, teve o melhor judoca de todos, tem ele. Mestre de Muay Thai, Jiu-Jitsu. Por onde eu treinei nessa cidade, eu vejo, assim, o nível é altíssimo. Pô, não preciso ir longe, velho do Bronx. Consegui trazer projetos, e hoje os atletas de Santos lutam por São Bernardo do Campo, porque a prefeitura de lá investe. Por que eu não pegar esses mestres, esses atletas, colocar eles em projetos junto com as escolas, dobrar a jornada das crianças? Quanto mais ela estiver focada na saúde, focada no esporte, sem estar vendo a possibilidade, o vão de horário, a vacância cerebral e emocional, sem parar para ficar em casa pensando naqueles conflitos domésticos, ela está vivendo um mundo real, bom e com progresso. Se ela está em casa, ela está vivendo o quê? O pai chegando bêbado, a mãe se espancando com o pai, o irmão numa família que a casa é de madeirite, mas com tênis de 15 bolas, que custa R$ 1.800. A irmã adolescente com um iPhone, ela fala assim, cara, por que minha irmã tem um iPhone? De onde que meu irmão conseguiu esse tênis? Mas se ele está na escola em período integral, aí o pai dele, o líder dele, não é mais aquele alcoólatra, já é o mestre. A mãe dele não é mais aquela senhora que está bafetando com o marido o dia inteiro, é a professora de natação. Ele começa a ter em quem se espelhar. Quando você tem bons exemplos, você começa a ver que pode ser diferente. E a maioria desses grandes atletas, esses grandes professores, os professores de educação física têm origem também tristes e dolorosas como essas crianças têm hoje. Ele fala, pô, meu mestre, ele apanhava do pai, o pai era alcoólatra, olha, meu cara hoje é mestre. Então ela consegue ver uma perspectiva de vida que dá para ser diferente. Então é muito importante. É muito importante. Desculpa estender, mas assim, é para quem está lá em casa entender como que a criança enxerga. Eu sou órfão de pai e mãe. Então eu ficava procurando um líder. Quem vai ser? Quem eu vou me espelhar? Quem que é meu pai? Eu perdi meu pai com 6 anos, eu perdi minha mãe com 10 para 11 anos. E aí, quem é meu espelho? Graças a Deus eu tive um bom avô, uma boa avó, que foram meus espelhos, boas tias. E eu tive espelhos, professora, advogada, que é a minha tia, Leda, a minha avó, que pilotava uma casa com milhares de pessoas, meu avô, estivador, que com 70 anos tinha que pedir, pelo amor de Deus, para ele não ir para o paredão do Ogman, porque ele queria trabalhar ainda mais. Tem que tirar o carro da mão dele para ele parar de dirigir. O cara acordava cedo, assim, dedicado a tudo, que com pouco dinheiro se virava para sustentar uma casa inteira. Então eu tive bons exemplos, mesmo ser pai e mãe. E é isso que essas crianças precisam, os órfãos de pais vivos. Precisam de exemplos, já do esporte, da escola. Continuando um pouquinho, né, na formação da criança, qual a importância da criança participar das atividades religiosas, da inclusão da fé na formação da criança?
A fé é fundamental. Quando eu falo fé fundamental, eu não estou focado em nenhum tipo de religião e eu não vou abranger sobre a religiosidade da pessoa, a crença dela qual é. Mas existem momentos críticos da nossa vida que a gente acha que não tem mais jeito, não tem mais saída. E quando você acredita em algo maior, em um Deus maior do que você, numa força de positividade que pode trazer um amanhã melhor, as coisas ficam mais fáceis. É mais fácil superar. É muito simples. Você vê o cenário da pandemia. Quantas pessoas não pularam de um prédio ou não se afundaram e tiveram uma overdose? Se tivesse fé desde cedo, acreditasse num Deus maior, quando viu uma situação onde não tinha por onde mais correr, sabe que sempre tem uma rota para correr, porque tem um Deus que está olhando por ti. Quando a gente não tem fé, a gente só é como a vida é um tabuleiro de xadrez. E quando a gente não tem fé, a gente vê as nossas peças sendo comidas só. As coisas sendo tiradas da gente e acha que não tem mais para onde ir. Só que o nosso Deus maior, seja qual for a sua fé, ele é o condutor do tabuleiro inteiro. E ele está tirando as suas pequenas peças para abrir o seu caminho. Ele sabe qual é a jogada. Se você não tem fé, você só está vendo isso. Se você tem fé, você confia no jogador da vida e que ele está abrindo o caminho para ti. E a criança, independente se é do Umbanda, do Candomblé, do Seixonoye, do kardecismo, se ela é crente, se ela é católica, ela consegue enxergar isso. E fica mais fácil ela tocar a vida, com certeza. Então é super importante, cara, não tem? Pô, eu sou suspeito, é importante pra caramba. Não, bacana. Matheus, entrando na fase final aí do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse um recado aí para quem assistiu a gente aí. Fica à disposição aí. Nós estamos vivendo uma fase onde a opinião pode se tornar um crime, onde alguns assuntos são tabu, onde coisas são proibidas de falar. Mas o debater, o discutir com pessoas diferentes a você é o que faz a gente crescer, aprender, evoluir. Então, o que eu sugiro, não fuja de temas polêmicos, converse, a polarização faz mal para todo mundo, independente se a pessoa tem opinião diferente, religiosa, sexual, política da sua, respeite e tente absorver o máximo dessa pessoa para aprender mais. As nossas crianças continuam sendo a esperança da nossa humanidade e a gente precisa focar muito nelas. Então, o teu voto, a tua opinião, o teu posicionamento, tudo isso é fundamental. Quando você deixa de opinar, de se posicionar, de debater e de lutar pelos seus ideais, você começa a seguir a vida que os outros escolheram para você. Então, eu espero que em 2023, independente de política, independente de posicionamento, a sua voz ecoe, seja ela qual for, de maneira respeitosa, sem briga, sem conflito, sem agressão, mas onde todos possam evoluir, aprender um pouco comigo, um pouco consigo. E sempre lembrando que existe um Deus maior, que tem que ser respeitado e que tem que confiar nele. E é isso, feliz 2023 para todo mundo aí, cara. Matheus, obrigado. Cara, é um prazer. Tá bom? É um prazer te ver, meu amigo. Pessoal, fiquem todos com Deus. Obrigado. Na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Vê se não